Olá, crianças! Hoje a nossa aula será sobre inclusão social e nós temos aqui alguns personagens da Turma da Mônica, né, que são pessoas com deficiência, tá bom? Então, a Turma da Mônica, através do seu criador Maurício de Souza, inclui personagens com deficiência, tá certo? Mas o que é inclusão? Inclusão é o ato de incluir, é o ato de acrescentar. E na nossa sociedade, né, socialmente, a inclusão representa um ato de igualdade entre os diferentes indivíduos que habitam determinada sociedade. Ou seja, faz com que esses indivíduos, né, que têm deficiências, né, que são pessoas com deficiência, eles possam estudar, eles possam ter o lazer, eles possam ter direito à educação, ao lazer, à cultura, eles possam também ter direito ao trabalho, ter direito à acessibilidade. Por que isso? Porque antes os portadores, ou as pessoas com deficiência, né, eles não tinham, certo? Eles eram colocadas de lado. Ou seja, qualquer pessoa que tinha algum tipo de deficiência, alguns diziam que eram loucos, que eram malucos, que não eram capazes, que não tinham condições, então eram encostados. Mas, graças a Deus que isso mudou. Então, as pessoas com deficiência, elas começaram a ter vez e voz na nossa sociedade. É claro, né? Ainda com muitas restrições. Por quê? Porque ainda é um assunto que realmente precisa ser amplamente assim divulgado, que as pessoas realmente tenham noção, né, de que as pessoas com deficiência, mesmo elas sendo diferentes, elas são iguais perante a lei. Então, elas são iguais a mim perante a lei, tá bom? Então, aqui eu tenho alguns personagens da Turma da Mônica, certo? Com o seu tipo de deficiência. Então, eu tenho aqui Humberto, que ele é deficiente auditivo, ou seja, ele não ouve. Por não ouvir, ele não fala. Eu tenho aqui o Amir. O Amir é uma criança que ele usa muletas, que ele não tem, ele é deficiente físico aqui, ele não consegue, né, se locomover com as suas pernas normalmente, então ele precisa da ajuda de muletas. Nós temos a Dorinha é deficiente visual, ou seja, ela não enxerga, ela usa uma bengala e também ela pode usar um cão-guia. Eu tenho aqui também a Tati é uma criança que tem síndrome de Down, certo? Aqui eu tenho o André ele é autista. Nós temos o Luca ele é cadeirante. Aqui também nós temos o Edu é uma criança que tem distrofia muscular de Duchenne, ou DMD. Com o tempo, o Luca, né, tanto é que diz assim, cada passo é importante, porque com o passar dos anos, ele vai perdendo a mobilidade nas pernas e tem que passar a viver em cadeira de rodas, né, atrofia muscular. Nós temos também o Igor e a Vitória, que são portadoras do vírus HIV, né, que são soropositivos, que eles nasceram com esse vírus, tá bom? Então, assim, essa inclusão significa dar condições, né, das pessoas com deficiência a terem acesso à cultura, à educação, à saúde, ao lazer, ao esporte. E as pessoas com deficiência, elas praticam esporte? Elas podem praticar esporte? Pode sim. Tanto é que nas Paralimpíadas de Tóquio 2020 e 2021, né, tinham lá várias pessoas com deficiência, né, que nadaram, que jogaram futebol, que praticaram atletismo, né, de vários tipos ali de atletismo, dentre outros esportes, certo? Que aqui agora no momento eu não me lembro. Por quê? Porque essas pessoas, as pessoas com deficiência, né, elas viram que o esporte também é uma forma delas serem vistas, né, delas dizerem assim, não, eu estou aqui, eu também sou gente,
Não é porque eu tenho um tipo de deficiência que eu vou ser encostada, dizer bem assim, não, essa pessoa não pode fazer isso porque é doente. Não, uma pessoa com deficiência, ela não é doente, ela tem uma deficiência, né? Uma deficiência. E assim, né, no meu ponto de vista, a maior deficiência que pode haver, né, no ser humano é a deficiência de caráter, né, de fazer o mal aos outros para poder se beneficiar, que não é o caso, né, desses personagens aqui da Turma da Mônica. Né, isso que não é o caso das pessoas com deficiência. Elas estão ali lutando para ter espaço na sociedade que antes havia sido negado. É claro que hoje, né, não está mil maravilhas, crianças, elas ainda lutam bastante para que elas tenham seus direitos reconhecidos, certo? Então, por isso que é necessário que hajam leis, né, que venham realmente venham possibilitar ainda mais a inclusão das pessoas, né, com deficiência em nossa sociedade. E um desses casos é realmente a questão da acessibilidade, fazer com que as pessoas com deficiência, que são os cadeirantes, né, os deficientes que usam muletas, né, os deficientes visuais, eles possam se locomover, né, na cidade sem que eles se acidentem. Para isso que tem calçada, que tem que ter um nivelamento, estacionamentos, como é que eu posso dizer, espaços que uma pessoa que tenha deficiência visual ela possa tocar ali, ou tocar com a sua bengala, ou tocar com a mão, e saiba que espaço é aquele, e assim por diante. Tá certo, crianças? Então, aqui é só uma introdução sobre inclusão social. Tá bom? Um abraço.